Bem-vindos a todos. Vamos ter a oportunidade hoje, em mais uma edição do Isto é Comunicação, de falar um pouco sobre os estudos de mobilidade e o contributo que os estudos de mobilidade podem oferecer nas definições de estratégias de marketing, como é que podem contribuir para a otimização de uma estratégia. O nosso convidado de hoje, e desde já os agradecimentos ao Nuno Santos, que já está aqui connosco, que de formação é economista, é mestre em econometria e previsão, tem mais de 20 anos de experiência em consultoria em projetos, tanto a nível nacional como internacional, em diferentes setores de atividade, como, por exemplo, telecomunicações, mídia, banca, seguros, grande consumo, retalho, energia, saúde. Portanto, em vários setores desenvolveu projetos nesta área da econometria. Iniciou o seu percurso profissional na área de mídia e consultoria, sendo à data Chief Analytics Officer da empresa PSE, uma empresa de estudos de mercado, diretor executivo na ISCTE Executive Education, professor convidado também no ISEG, Universidade de Lisboa, e secretário da mesa da Assembleia Geral da Apodemo. É ainda mentor de múltiplos projetos de inovação e startups, é um curioso por natureza, está agora a trabalhar no doutoramento em gestão e o lema de vida são as palavras de Bento de Jesus Caraça: se não receio o erro, é porque estou sempre pronto a corrigi-lo. Nuno, muito obrigado por ter aceito o convite, por partilhar a sua experiência e os seus conhecimentos com os nossos alunos. Iríamos começar por fazer uma apresentação dos estudos de mobilidade que a vossa organização tem, para perceber do que é que estamos a falar, para depois podermos fazer a passagem sobre a aplicação desses estudos. Sim, senhor. Antes de mais, boa tarde a todos. E eu quero começar também por agradecer o convite e agradecer à organização, portanto a todos os alunos e à escola, e ao professor Luís Cláudio e ao professor Jorge Bruno também. Como nós tínhamos combinado, eu preparei aqui uma breve apresentação, nem que não seja para dar o mote, para depois podermos ter então aqui um debate. E objetivamente, eu vou tentar partilhar aqui o ecrã. Deixem-me e digam-me se porventura se já estão a conseguir ver o meu ecrã. Ok, já estamos a ver. Muito bem. Ora, em termos muito simples, o grande objetivo é dar-vos visibilidade do que é efetivamente o estudo de mobilidade. Ora bem, nós, PSE, nós dedicamos a fazer vários estudos. E um dos temas e um dos estudos que efetivamente fazemos é nesta dimensão do que é mobilidade. Porquê? Porque a mobilidade é também uma dimensão comportamental, da forma como nos comportamos. Se nós queremos saber várias dimensões de comportamento do que são os consumidores, por exemplo, existem muitas fontes, muitos estudos que nós queremos saber como é que eles se comportam digitalmente, como é que é o comportamento de compra, quais são os hábitos e as atitudes que os consumidores hoje têm. Uma das formas que caracteriza a forma como nos comportamos é a forma como nos mexemos. E nós trabalhamos há mais de 20 anos nestes temas da mobilidade, em muitos temas de geomarketing, em diferentes setores de atividade, porque a mobilidade é relevante para muitos setores de atividade. É relevante para os seguros, é relevante para a banca, é relevante para mídia, é relevante para o retalho, necessariamente, é relevante para o que é a saúde, para a administração local, para a energia, para muitos setores de atividade. E como trabalhamos há mais de 20 anos estas áreas, sempre nos fizemos rodear de um conjunto de parceiros que nos pudessem fornecer dados. Parceiros como, por exemplo, a Google, a Facebook, a TomTom, a IR, ou os operadores de telecomunicações, porque há muitas fontes que nos podem dar alguns indícios do que é mobilidade.
Mas a nossa percepção sempre foi uma. Todas estas fontes, e com todos os dados que existem no mercado, nós não conseguimos encontrar uma fonte que fosse completa, que desse todas as respostas aos problemas que os nossos clientes e que os marketeers nos colocavam. E não existindo, portanto, decidimos, vamos nós construir esta fonte. E, portanto, aquilo que eu vos vou mostrar é, efetivamente, o que nós achamos ser claramente uma nova geração de fazer pesquisa de mercado na área da mobilidade. É uma inovação a nível mundial. Para terem uma noção, só é possível hoje porque hoje existem condições tecnológicas para o fazer. Há 5 ou 6 anos não existiam estas condições. Isto é resultado de mais de 5 anos de trabalho em que tivemos que fazer o levantamento do que é o estado da arte, a revisão da literatura, tivemos de perceber como é que cientificamente já se tinham interessado situações destas. Existem aproximadamente 40 tentativas de fazer um instrumento como estes e, pelo menos do conhecimento que nós temos, este é o único instrumento que está em funcionamento. E, portanto, é uma nova geração de medir a mobilidade, de medir comportamentos de consumidores e até de medir, que é para aí que eu vou levar também a estes slides, as audiências da publicidade exterior, uma vez que vocês dominam esta área e são desta área da comunicação, este tema é um tema também ele central. Ora, de uma forma simples, o que é que nós estamos a falar? O painel de mobilidade da PSE, em primeiro lugar, é um painel espaço-temporal. E, portanto, estamos a falar de um estudo que mede continuamente a mobilidade. Tradicionalmente, os estudos de mobilidade ou são fechados numa janela temporal, por exemplo, recolhe-se informação num determinado momento do tempo, e maioritariamente são declarativos. Perguntam-se às pessoas quais são os hábitos que as pessoas têm de mobilidade. Perguntam-se às pessoas onde é que foi na terça-feira e as pessoas lembram-se, têm no seu top of mind, lembram-se do que são as grandes deslocações. Ora, fundamentalmente, nós estamos a falar de uma recolha passiva, estamos a falar de observar e não ter a mobilidade declarada. E observar com grande precisão. Estamos a falar de ter um painel com uma amostra representativa da população portuguesa. É um painel cuja amostra é estratificada para terem uma noção por sexo, idade, concelho, controlada por classe social, por atividade, por perfil de mobilidade. Portanto, é um exercício gigantesco para manter o equilíbrio e a representatividade da população para mensurar efetivamente a mobilidade. Por exemplo, nós tanto queremos pessoas que morem na margem sul e que tenham que vir para Lisboa e que o façam de automóvel, ou que o façam de barco ou de comboio, como queremos pessoas que moram na margem sul e não saem de lá. Portanto, o garantir uma representatividade é o segredo. E isso aí é pura da estatística e existe muita literatura científica que trabalha a mostragem para painéis espaço-temporais e, portanto, vou poupar-vos aí essa questão. Depois de termos um painel representativo, e atenção, para constituirmos este painel representativo, nós tivemos que fazer mais de 30 mil entrevistas pessoais para conhecer o que são efetivamente as necessidades de mobilidade e fazer um retrato do país. Porque, infelizmente, em Portugal não existem estudos de mobilidade que caracterizem a população portuguesa. E eu volto a dizer, não existem estudos de mobilidade que caracterizem a população portuguesa. Por exemplo, porque há uma grande dificuldade em medir a mobilidade. Por exemplo, o nosso Serviço de Estatísticas, portanto, o Instituto Nacional de Estatísticas, tem um excelente instrumento de mobilidade, mas está restrito a um determinado período de tempo e a um espaço. A área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto. Só que as pessoas em Orem também têm necessidades de se deslocar. Ou as pessoas em Castelo Branco também têm necessidade de se deslocar. E mudam. E nós nem estávamos a imaginar o quanto iriam mudar se não viesse esta pandemia, mas já lá iremos. Ora, uma vez definido que é uma amostra representativa da população, nós desenvolvemos uma aplicação especial, que na verdade é um serviço,
e, portanto, as pessoas, a única coisa que têm de fazer, porque não lhes é colocada mais nenhuma questão, é efetivamente ter o desafio de andar com o seu dispositivo móvel consigo. O que, como devem imaginar, é a coisa mais fácil do mundo aos dias de hoje, porque nenhum de nós dispensa andar com o nosso telemóvel sempre connosco. E isto permite continuamente estar a aferir a mobilidade. E a mobilidade, atenção, com precisão ao nível de GPS, com uma precisão elevadíssima. Isto só é possível, e eu volto a dizer, só é possível porque estamos em 2021. Se estivéssemos em 2015, não era possível. Para terem uma ideia, o sistema Android, mas o sistema Android, estou a falar em termos comerciais, não do ponto de vista técnico de desenvolvimento, o sistema Android é de 2010. Portanto, repare como estamos a tão pouco tempo, por exemplo, de um progresso de em 10 anos, termos um progresso técnico que evoluiu, parece que já passaram 50 anos em termos de progresso técnico. Tivemos um enorme progresso técnico e hoje sim os dispositivos permitem recolher um conjunto de informações tremendo e com uma tremenda eficácia. O grande fator diferenciador, existem aqui dois grandes fatores diferenciadores, que são, na verdade, a essência pela qual nós tínhamos que criar este instrumento, é o facto de podermos ter perfil. Todos os outros estudos e todas as outras fontes não têm perfil. E quando eu estou a falar das outras fontes, digo-vos, porque conheço muitíssimo bem, com uma palma das minhas mãos, outras fontes de informação que nos possam dar informação de mobilidade. Ter informação de perfil, saber quais são as características sociodemográficas, os hábitos da população, a composição do agregado familiar, as rotinas, toda esta informação é riquíssima para podermos efetivamente desenhar ações de marketing, fazer e dar resposta precisamente aos desafios que o mercado nos coloca. Mas, adicionalmente, se estamos a fazer um estudo de mobilidade e não declarativo, outro fator diferenciador é o facto de nós, neste momento, podermos estarmos a aferir e a observar, medir diretamente e instantaneamente os meios de locomoção. Ou seja, nós sabemos quais são as pessoas que estão a andar de comboio, que estão a andar de metro, de barco, de autocarro, de automóvel, que estão a utilizar meios suaves de locomoção, daí bicicletas ou similares, ou seja, nós sabemos que eles estão a utilizar estes meios de locomoção, não sabemos se é como se chama, uma trotinete, se é uma bicicleta, se é algo similar, mas é absolutamente central conhecermos efetivamente a utilização e as pessoas que utilizam, porque isso dá-nos perfil. Ora, isto significa que em cada instante, isto é uma fotografia de um instante de dados em bruto, sabemos onde estão os portugueses, mas mais importante do que isso é efetivamente conhecermos os motivos de deslocação, sabermos quais são as pequenas missões de mobilidade. Os estudos, algo que a literatura internacional já nos ensinou, é que há uma diferença abismal entre o que é declarado e o que é observado, particularmente no caso da mobilidade. E os estudos declarativos, por inquérito, quando nós perguntamos quais são os hábitos e para onde se desloca, as pessoas só se lembram das grandes missões. E lembram-se das grandes missões de deslocação, que são: fui trabalhar, fui para as aulas, fui às compras, fui ao ginásio, voltei para casa. E não conseguem memorizar todas as micromissões de mobilidade que têm. Por exemplo, num contexto normal antes de pandemia, as pessoas têm uma pequena missão que é sair do local onde estava e fui almoçar. Fui ao café. Fui beber uma cerveja. Passei pela papelaria. Etc. Temos muito mais, e as pessoas deslocam-se muito mais do que aquilo que efetivamente percepcionam. Portanto, conhecer os motivos, saber quais são precisamente as origens e os destinos de deslocação, mas de forma observada, é um aspecto absolutamente central. E, ao mesmo tempo, uma vez que estivemos mais de 5 anos a desenvolver tecnologicamente o instrumento de recolha, isso permitiu-nos também
conseguir medir ambientes indoor. Nós, neste momento, para terem uma noção, estamos a medir todo o país a céu aberto, porque a céu aberto existem várias fontes que já nos dão, já têm organizado o que é o inventário do que são as vias onde se podem circular, do que são passeios, do que são estradas, do que são zonas pedonais, do que são zonas cicláveis, zonas navegáveis, zonas e eixos ferroviários. Tudo isso, existem muitas fontes que já o têm, mas para ambientes indoor não existem. Então, se não existe esse cadastro, nós estamos a fazê-lo. Para ter uma noção, nós neste momento já estamos a medir todos os ambientes do metro de Lisboa e do metro de Porto e já estamos a medir muitos centros comerciais, o ambiente indoor. E o caminho é ir construindo uma fonte que não existe. Ou seja, nós temos que georreferenciar, rastrear, definir todos os caminhos que possam existir em ambientes indoor. É isso que estamos a fazer. Quem diz um centro comercial, diz um supermercado, diz seja que ambiente for, independentemente da quantidade de pisos. Ao mesmo tempo, também estamos a medir, aliás, como já tinha dito atrás, os transportes coletivos, para terem uma noção. Isto é uma fotografia de um dia do painel em Lisboa, em que aqui as cores não querem dizer absolutamente nada, não revelam intensidade. São tudo zonas que foram percorridas precisamente pelo painel, um dia, na Grande Lisboa. E isto só é possível graças a uma coisa, que é a bela da estatística, ou seja, o segredo de tudo isto é efetivamente todo o exercício do que é a amostragem e a representatividade do painel enquanto instrumento. O mesmo no Porto, ou seja, com uma cobertura espacial absolutamente avassaladora e no país inteiro, como é evidente, isto é uma visão de helicóptero, mas essencialmente nós, para ter uma noção, o painel diariamente percorre. Nós temos cerca de, salvo erro, 680 mil quilómetros nos dois sentidos de estradas em Portugal e o nosso painel todos os dias contacta com 92%, o que é uma coisa absolutamente esmagadora. E num painel espaço-temporal, de um ponto de vista só para os mais curiosos em termos estatísticos, quando nós temos um estudo que está datado no tempo, a representatividade ganha-se à custa de observações. Quantas mais pessoas eu entrevistar, mais representatividade tem. Num painel espaço-temporal, são duas as influências. Tanto eu ganho representatividade com pessoas, como ganho representatividade com o tempo. E neste momento nós temos já uma série longuíssima de mobilidade, porque o painel está a prosseguir desde dia 1 de janeiro de 2019. Ou seja, temos 2 anos e meio na prática em que temos todo este rastreamento. E isso significa que para a dimensão amostral que nós temos, com esta amostra certificada, o erro imputável a este instrumento é de 1,4% para um intervalo de confiança de 95%. Portanto, estamos a falar de um instrumento que me permite, rastreada e tipificada, toda a intensidade de tráfego para todo o país por diferentes meios de locomoção, para conseguirmos ver ali ao nível, eu andei aqui à procura filosófica, temos aqui ao nível da rua, do segmento de via, quantas pessoas é que ali estão, e este instrumento diz mais do que quantas pessoas, porque instrumentos a dizerem quantas pessoas há muitos. O que me importa saber é quem são elas, quais são os perfis, quais são os targets. Porquê? Porque eu posso querer fazer ações de ativação, por exemplo. Nós temos vários desafios em que, muitas vezes, determinadas marcas, para determinados eventos, querem impactar determinados targets e querem saber onde é que devem impactar esses determinados targets. E isso só é possível quando temos um instrumento que nos permite ter todas estas dimensões de análise e que não está estritamente a fazer contagens de tráfego. Nós não fazemos contagens de tráfego. Isto é um estudo comportamental. É assim que eu gosto de o posicionar. Precisamente até por defeito, se quiserem, de formação.
Quando estamos a falar do espaço, obviamente, hoje em dia, nós vivemos num mundo tecnológico, num ecossistema de APIs, e, portanto, estamos a falar de uma sobreposição gigante de informação. Ou seja, podemos sobrepor todas as informações e fontes externas possíveis e imaginárias, de informação convencional de pontos de interesse de uma determinada fonte, até informação de social media, por exemplo. E, portanto, estamos a falar de um estudo, e quando dizemos que é uma nova geração, porque é uma nova geração no sentido em que só é possível criando sinergias de 3 grandes competências. Competências na área de research, ou seja, na área de pesquisa de mercado, competências tecnológicas e competências na área da analítica avançada, porque, como devem imaginar, estamos a falar de volumetrias e complexidades de informação absolutamente gigantescas, quando falamos em dados de mobilidade em contínuo. Avançando, o painel tem uma amostra de 4.992 indivíduos, ok? E isto, tendo muito, mas muito mais casos de uso, existem neste momento 3 grandes aplicações. O painel de mobilidade em si, um outro estudo que nós temos, que é o Shopper Constant Tracking, que está orientado especificamente para o que é retalho. Porquê? Porque reparem na ferramenta, para terem um exemplo, na tremenda ferramenta de informação competitiva, que é nós sabermos se para a minha insígnia, se para todas as outras insígnias concorrentes, eu saber qual é a procura das minhas lojas e a procura das lojas do meu concorrente instantaneamente, ao dia. É uma arma poderosíssima para, efetivamente, eu desenhar, por exemplo, ações específicas, ações de loja, porque a loja na área de influência do meu concorrente está a ter maior procura do que a minha. Portanto, abre todo um novo mundo de possíveis e dá um conjunto de instrumentos aos decisores e aos marketeers muitíssimo grande. E um último tópico, que é esse que eu selecionei para aqui, que é efetivamente, ou selecionei para nestes slides, que é a medição de audiências de publicidade exterior. Mas já lá iremos. Ora, permitiu, porque nós estávamos lentamente a trabalhar e a fazer estudos para todo o tipo de setores de atividade e indústrias, como podem imaginar. E no ano passado apareceu-nos uma coisa dantesca, que foi uma pandemia. E apareceu-nos uma pandemia e nós, no dia 13 de março, começámos a ver toda a gente ir para casa. E depois, no fim de semana, e depois no dia 16 e no 17, e antes do estado de emergência, foi toda a gente para casa. Ora, a primeira coisa que nós decidimos, porque não sabíamos fazer máscaras, e recordem-se que estávamos no tempo do vai ficar tudo bem e do arco-íris, e toda a gente queria fazer coisas em prol da nação e da sociedade. Nós não sabíamos fazer máscaras e então, obviamente que a primeira, segunda e terceira decisão que tomámos foi: não, nós vamos dar gratuitamente a informação aos decisores políticos e às autoridades já, e em primeira mão sempre, porque é o nosso dever, mais do que outra coisa. Precisamente foi isso que nos permitiu, inclusive, fazer perguntas que nós nunca tínhamos feito aos dados. A pandemia vem-nos trazer coisas que nós não sabíamos. Nós não sabíamos, nem porque nunca tínhamos perguntado se há pessoas que não saem de casa, que já estavam em casa antes da pandemia. E o que acontece é que vocês sabem que agora estão a decorrer os censos, se ainda não preencheram, façam o favor de preencher, porque isso faz muita faltinha a muita gente, mas nós temos 30% da população com mais de 60 anos e 20% da população até aos 19. E todos os dias há pessoas que ficam em casa e que já ficavam antes da pandemia. E isso significa que, em média, por exemplo, nos dias úteis, porque aos fins de semana há sempre mais gente a ficar em casa, mas nos dias úteis nós tínhamos, em média, para números redondos, 25%. Obviamente não são sempre as mesmas pessoas, porque as pessoas, durante uma semana inteira, alguns, em algum momento, saem, mas já ficavam. E, portanto,
caracterizar e saber quem são, que comportamentos, etc., eram perguntas que nunca se tinham colocado a não ser com esta pandemia. Porque, de repente, nós vimos uma coisa extraordinária que foi: as pessoas foram para casa de forma muito repentina, antecipada e voluntária. Foi um movimento, e vocês recordam-se, já foi há um ano, mas recordam-se que no primeiro confinamento só se ouviam mesmo espaço, não se ouviam carros, recordam-se disso. E neste segundo confinamento, nem de perto nem de longe. Recordam-se que ia-se ao supermercado uma vez e tentava-se comprar tudo. Agora não. E, portanto, foi um momento absolutamente irrepetível. Mas é isso que permite, efetivamente, ver quais são os diferentes níveis de mobilidade. Eu vou passar aqui rapidamente. O que é o confinamento e a evolução do confinamento e o que é o confinamento adicional, que está aqui embaixo a verde. O que é isto do confinamento adicional? Para vocês perceberem. Se eu, em média, no dia de semana, já tinha 25% de pessoas em casa antes da pandemia, imaginem o que é. Eu agora disse-lhes o seguinte: atenção, eu tenho 35% de pessoas em casa. Isto é muito ou pouco. Comparado com o quê? Bom, na verdade são só mais 10% do que era normal. Ou seja, só 10% das pessoas é que extraordinariamente estão a ir para casa. Portanto, este é que é, efetivamente, o movimento ao estoque de pessoas que foi para casa ou não. Continuando, obviamente também queremos acompanhar o que é o índice de mobilidade. Vocês estão a ouvir? Eu ia pedir... obrigado. Vamos acompanhar o que é o índice de mobilidade, e o nosso índice de mobilidade o que mede é tanto a quantidade de pessoas que estão a circular, como o tempo que elas perdem em deslocações, como as distâncias que percorrem, em que é um índice de base 100, em que 100 é a média pré-pandemia. E, portanto, estamos a ter uma noção, antes da pandemia, em média, os portugueses que circulavam 14 km. Ok? Isto para terem assim uma noção de referência. E, efetivamente, agora, o que nós temos é as pessoas já estão a circular em termos de quantitativo, não qualitativos, porque a mobilidade está diferente, está completamente diferente, mas em termos quantitativos, no que são as distâncias que percorrem e o tempo que passam fora de casa em deslocações, já está quantitativamente numa mesma densidade. Aliás, vocês já veem de manhã filas de trânsito nos grandes eixos. Aqueles grandes eixos têm filas de trânsito. Os IC19, a ponte, na margem sul, essas coisas todas. Ao ver as pessoas que saem do município, por exemplo, que não havia restrições para não sair do município e as pessoas ficaram em casa porque não saíam. Estamos, lembram-se quando de repente em novembro houve, ou foram implementados os fins de semana de ir para casa a uma e não sair de casa. E, portanto, temos aqui um degrau, depois volta tudo ao normal e depois volta tudo ao confinamento e a não deixar que as pessoas saiam do município, a menos que tenham justificação para. Pode ver o número de média de dias que as pessoas saem e a percentagem que sai de casa ao longo de uma semana, pelo menos uma vez por semana, ou mesmo que ver, por exemplo, por dias. Eu não sei se vocês estão a ver. Vocês estão a ver aqui Bem, eu não sei se vocês estão a ver o mesmo que eu, creio que não, eu já minimizei, só para ver aqui a legenda. Ou ver a evolução semanal do número de dias que a população sai de casa. Por exemplo, antes da pandemia nós víamos que 7% da população, 7%, nos dias 7, numa semana 7, noutras semanas 8, mas em média 7% da população não saía de casa nenhum dia. Tínhamos 44% da população a sair 6, 7 dias durante a semana. Ora, como podem ver, nós neste momento estamos praticamente a chegar a valores que são muitíssimo comparáveis com o que era o cenário pré-pandemia. Se bem que não se esqueçam de uma coisa. Na verdade, nós estamos a cometer um dos principais erros de análise, que é comparar o que não é comparável. Não posso comparar o que é o quadro das pessoas estarem aqui a sair hoje com o que era o pré-pandemia. Porquê? Não vos passava pela cabeça
terem semestres inteiros de aulas online em 2019. Não passava pela cabeça de nenhuma das grandes consultoras dizer teletrabalho para sempre. Qualquer colaborador de uma grande empresa, se tentasse passar a teletrabalho, tinha que fazer com muito jeitinho, ou pedir com muito jeitinho. E, portanto, hoje o que acontece é que temos todos os dias pessoas que estão em teletrabalho, todos os dias temos pessoas que estão em ensino à distância, e, portanto, o quadro socioeconómico não é o mesmo. Portanto, esta, se quiserem, a nova realidade. Acima do que é aquela população que já ficava em casa tendencialmente pela sua demografia, os tais 25%, hoje nós temos mais cerca de 6, 7% de população que todos os dias, ora, está mais em casa ou pode estar mais em casa ou não. E esta é que é a nova realidade e perspectiva-se como sendo o que pode ser o novo normal. Temos as pessoas que estão a andar de autocarro, que é uma coisa absolutamente diferenciadora, porque nem os operadores de autocarros sabem quantas pessoas transportam, muito menos o seu perfil, ou as pessoas que estão a andar de metro. O metro também não tem, o metropolitano também não tem a hipótese de saber quantas pessoas transporta, só tem bilhetes, eles só têm bilhetes, bilhética. E, portanto, ou conhecer ainda o perfil. Porque, atenção, no metro, o metro tem um ótimo serviço de estatísticas e conta passagens quando as pessoas passam nos torniquetes. Só que o nosso estudo, o que nos permitiu saber, foi outra coisa. É que a parte do que são as entradas e saídas dos utentes, por exemplo, destes espaços, dependendo da configuração das infraestruturas, nós temos outros tipos de utilizadores. Dou-vos um exemplo. Aí ao pé, bem perto da universidade, a estação do Campo Grande, da forma como está desenhado, tem muita gente, muitas pessoas que só a atravessam. Porquê? Porque para passar do autocarro ou do estádio para a rua, para o lado de cá, tem que passar pelo meio ou então tem que dar a volta. Mas existem outras situações, como atravessar uma estrada ou utilizar um tapete rolante como o de Entre Campos, que faz com que cheguemos mais depressa ao comboio. E ainda existe uma outra tipologia de utilizador destas facilities. Algumas delas, dependendo das suas características, são autênticos espaços comerciais. Então também temos shoppers, pessoas que se deslocam a estas instalações com uma missão de compra. E isto só um estudo com estas características é que pode apurar ao longo do tempo. Ora, isto é a primeira, e medir a mobilidade é a primeira condição para algo onde eu queria cair, para vos mostrar muito rapidamente, que é medir a publicidade exterior. Ora, a publicidade exterior é o último meio a ser medido em Portugal. Já existia sistema de medição de audiências para a televisão, para a imprensa, para a rádio, para a internet, para todos os meios, e para a publicidade exterior, para o outdoor, não existia. Portanto, este é o primeiro estudo de audiências em Portugal. E é o primeiro estudo de audiências, portanto, acreditado pela KM, que é o nosso Joint Industry Committee, que é quem tem o poder para definir qual é o instrumento que define o valor, efetivamente, do meio, porque, no fundo, medir audiências é dizer qual é o valor do meio, e, ao mesmo tempo, se nós fomos e se esperarmos mais de 30 anos para ter um estudo de audiências, nós tínhamos que o fazer da forma mais moderna do mundo. E neste momento é o primeiro estudo de audiências do mundo a medir continuamente, a medir ao dia, a reportar à semana. O reporte à semana tem a ver com as próprias vicissitudes do outdoor. Vocês sabem que o outdoor, apesar de já existirem formatos digitais, tem que se colar, não é? Aquilo não dá para andar, para pôr e tirar todos os dias. E, portanto, é vendido à semana, neste contexto. E, ao mesmo tempo, como já viram, é um estudo de mobilidade completo. São os grandes pilares para vocês perceberem o que implica medir o outdoor. Implica, em primeiro lugar, a amostra para o estudo de audiências de outdoor é de 2.500 pessoas. 2.500 pessoas porque foi assim que metodologicamente ficou definida na KM pelos operadores
pelos anunciantes e pelas agências, que são as três partes envolvidas precisamente na definição metodológica. Depois, a observação contínua via GPS, portanto com precisão de GPS, o que não tem nada a ver com outro tipo de cenários de precisão. Com a identificação dos meios de locomoção que são centrais para distinguir o que são pessoas que estão a andar a pé, de pessoas que estão dentro de um automóvel, de pessoas que estão dentro de um autocarro, portanto são coisas completamente diferentes. Os meios de locomoção são importantíssimos porque dão condições de visibilidade diferentes. Com a capacidade de definirmos e de segmentarmos, que é fundamental quando falamos de comunicação. No final do dia, falamos de uma coisa tão simples quanto isto. Nós queremos é comunicar, os anunciantes querem comunicar. E a pergunta é com quem? Quem é o receptor? Portanto, a segmentação, obviamente, que tem que estar aqui implícita, obrigou ao levantamento, georreferenciação, a aferição de um conjunto imenso de variáveis, como a orientação, a dimensão exata, a localização exata, do que são os equipamentos de publicidade exterior. E isto é um trabalho tremendo, porque todos os diferentes operadores envolvidos têm diferentes formas de gerir o seu inventário e consolidar toda esta informação. É um trabalho gigante. Depois de se definirem, para cada um destes painéis de publicidade exterior, para se calcularem as áreas de visibilidade com obstruções. Porquê? Porque diferentes formatos, com diferentes orientações, com diferentes dimensões, se tiverem obstruções ou não tiverem obstruções, têm diferentes áreas de visibilidade. Depois de sabermos se as pessoas passam em condições de ver um painel, sabermos efetivamente se elas veem ou não, aplicando um algoritmo de visibilidade, que é um algoritmo que é o mais utilizado mundialmente e o mais atual, e isso permite comparabilidade, ou seja, a Coca-Cola faz ações em Portugal e no Reino Unido e tem números comparáveis. Depois produzimos o que são as métricas de mídia convencionais, predominantemente o que é frequência, cobertura e ratings, ou GRPs, neste caso. Como é que o fazemos? Há aqui algumas notas muito rápidas. Isto que aqui está é aqui mesmo à porta da universidade. E o que vocês estão a ver a rosa é efetivamente o que é área de visibilidade com as obstruções. Em vez de termos o que é visibilidade, temos o teórica. E este trabalho de aferir a visibilidade com obstruções pode ser feito para todo o inventário que neste momento está a ser auditado. Para que, a diferentes condições, por exemplo, automóveis que passam de lado, para vocês verem, de lado, aqui ao painel que está, possivelmente aqui, tem uma probabilidade ínfima de verem. 0.0, uma probabilidade média, aqui estamos a falar de termos médios, porque obviamente que isto é aferido instantaneamente. E, portanto, tem uma probabilidade ínfima de ver. Precisamente porquê? Porque estão a passar de forma paralela, em vez de passarem de forma perpendicular e no sentido do painel, o que é compreensível. Obviamente que é o algoritmo de visibilidade que transforma o que é tráfego e oportunidade real de contacto. E a oportunidade real de contacto é a oportunidade, não é um indivíduo estar no sentido contrário a um painel, tem que ir no sentido do painel, dentro da área de visibilidade e em condições de ver. Mas uma coisa é eu ter 1000 indivíduos que passaram com oportunidade de contactar, outra coisa é dizer quantos é que viram. E nem todos viram. E é aí que entra, efetivamente, o algoritmo de visibilidade. Este algoritmo que eu comecei por vos dizer é o mais utilizado e o mais fiável à data de hoje. É um algoritmo que teve mais de 10 anos de estudos de eye tracking para prescrever que variáveis é que efetivamente condicionam a visibilidade. São várias as variáveis, umas que são intrínsecas aos painéis, outras que são intrínsecas precisamente às pessoas, a quem vai a passar pelos painéis. E, portanto, na verdade, o que isto implica é aplicar mais de 5 milhões de condições de visibilidade instantaneamente a cada pessoa que está em condições de ver. Pior ainda é fazê-lo em movimento para os autocarros.
porque sim, também estamos a medir publicidade nos autocarros. E, portanto, neste quadro, ou efetivamente no que são os espaços indoor. E aqui nos espaços indoor, este é o exemplo do metro do Marquês, em que aqui sim as cores representam a intensidade de tráfego, para o que são as diferentes possibilidades e percursos que as pessoas fazem dentro das instalações. Ora, atualmente, o que é que isto significa em termos de comunicação com este meio? Significa que à data, estamos a medir 54 mil faces, e isto corresponde, aliás, a nomenclatura é esta, são 24 mil posições, 24.658 posições, molduras 43.815, depois faces 54 mil. E as audiências são ao nível das faces. Das faces auditadas, para terem uma noção, estes são os 3 grandes operadores, que depois temos operadores como Public Rádio, DS Media, Clear Spot, Brand Digital, Dream Media, NIF e outros, que têm 7% do que é este inventário. Os formatos que estão a ser avaliados são todos grandes formatos, pequenos formatos, empenas, sinalizações económicas. Sabem o que são sinalizações económicas? São aquelas setas que dizem continente, para ali. Empenas, metros digitais, etc., MUPIs, portanto, todo o tipo de formatos de publicidade exterior. E as audiências? As audiências, porque nós estamos a dar audiências desde 1 de janeiro de 2020, as audiências estão completamente alinhadas com o que são os estudos internacionais, ou seja, já sabemos que as audiências semanais e a cobertura semanal do outdoor é elevadíssima e que está sempre entre 80% e 90%, em que nós vimos, por exemplo, no ano passado, apesar de ser um ano completamente atípico, que foi menor no verão, fruto do peso das grandes cidades, ou seja, basta haver parte da população que sai das grandes cidades onde está a grande concentração do que é o inventário de publicidade exterior, para que haja uma quebra, ok? Aumentou com o regresso às aulas, porque setembro foi o período do ano em que houve maior circulação precisamente em zonas urbanas, ok? E depois começou a diminuir a partir de janeiro, porque mesmo antes do confinamento, quem pode ir para casa com aquele cenário completamente, só não é surrealista porque aconteceu mesmo de janeiro, houve muita gente que ficou em casa desde que pudesse. A frequência é que efetivamente tem um grande impacto quando há alterações da mobilidade. Porquê? O que é verdade é que mesmo com confinamento, as pessoas ao longo de uma semana inteira, algures, em algum dia, têm que sair. A grande maioria da população sai durante uma semana inteira, ou seja, tem contacto com o meio. Não o faz com a mesma frequência. Em vez de sair 7 dias por semana, nós o ano passado saímos uma vez, 2, saímos menos. E, portanto, temos menos frequência de contacto. E é exatamente isso, por exemplo, e eu aqui pus aqui só comparável com o que é o estudo mais comparável, o da Austrália, em que foi assim exatamente que aconteceu em todo o mundo. Aliás, a quebra que nós tivemos o ano passado, em termos de audiência do meio, foi alinhada com o que se passou na França, na Itália, no Reino Unido, em todos, nos momentos respectivos de confinamento que cada um dos países teve. Claro, que são os GRPs, ou seja, os GRPs que neste momento, como podem ver, aliás, eu só tinha atualizado até à semana 14, a semana 15 é superior, é ligeiramente superior, mas pouco mais. Agora, se a semana 14 tinha sido a pior semana, a 14 e a 15 tinham sido as piores semanas do ano 2021 de televisão, pois foram as melhores da publicidade exterior, o que é perfeitamente normal. E, portanto, estamos aqui nos valores neste momento mais altos de audiência de 2021, mas ainda longe do que foi a audiência gerada, ou os ratings gerados antes da pandemia. Porquê? Porque a mobilidade se alterou. Porque, por exemplo, houve uma deslocação de centros, de centralidades, zonas, por exemplo, de escritórios, onde há uma grande densidade de inventário nas zonas urbanas,
para a periferia. Nós temos hoje muitas pessoas que estão em regimes mistos, rotativos, que vão 1 dia, 2 dias ao escritório. E, portanto, as pessoas hoje têm uma mobilidade muitíssimo mais heterogénea em oposição ao que era uma mobilidade pendular, chamemos-lhe assim. Isto era aquilo que eu estava a dizer, ou seja, completamente em contraciclo com o que é a televisão. Ou seja, eu estava no outro dia numa discussão com uma pessoa de um canal, antes precisamente da semana 14, e como nós estamos a ver a mobilidade instantaneamente, eu estava-lhe a dizer em jeito de provocação, brincadeira, porque é uma pessoa de quem sou muito amigo: olha, meu amigo, esta semana vais ter uma quebra nas audiências de televisão. E teve. É como se devia esperar. A informação mais recente, isto é só um zoom para vermos o que foi desde as últimas semanas de dezembro, com o impacto do confinamento e com abril, e para ter uma noção o que são os GRPs no mesmo período do outdoor. Ou seja, neste momento o outdoor já está no nível dos 60 mil. Está ainda a mais de 10 mil pontos, 10 mil GRPs do que era o cenário pré-pandemia. Agora, o que é que isto significa? 60 mil GRPs no total de uma semana é muito ou é pouco? Comparado com o quê? Para terem uma noção, em termos médios, se todas as inserções de uma SIC ou de uma TVI numa semana inteira gerarem 22, 23 mil GRPs, o somatório de todas as inserções, isto quer dizer que só uma SIC ou uma TVI representam sozinhas 1/3 de todo este inventário de uma semana de todo o outdoor. E agora, em termos de share, só por curiosidade, este é o share de audiência desta última semana que estávamos ali a ver, que eu não atualizei, mas o share não mudou na última semana. Agora, top share é aqui, andava eu aqui à procura e é cá em cima, top share. E de uma forma, não sei se demorei muito tempo, pouco tempo, mas eu queria dar-vos uma visão o mais completa possível para terem já ideias de, ok, e agora? Quais são? E isto é importante para o marketing. Eu, nesse caso, fazia o seguinte: abria já aqui um espaço para o debate. Temos aqui alguns alunos de marketing e gostava também de saber a opinião deles sobre essa questão, sobre este desafio lançado aqui pelo Nuno, e também, ao mesmo tempo, aproveitar este espaço de debate para algumas questões que queiram colocar, aproveitar agora. Muito bem, já temos ali o professor Luís Cláudio Ribeiro, podemos começar por si. Eu agradeço imenso, nunca me passou pela cabeça tanta coisa como esta que acabou de... O que está por trás de muita coisa que vemos, isso é importante. Levantaram-se-me aqui algumas questões completamente quase de café, não académicas, não profissionais, mas possivelmente até muitas delas completamente idiotas, mas não sendo uma área minha, permita-me que eu faça algumas... São três perguntas, começando na mais simples, para só que me levantou algumas questões. Na questão do tráfego, há pouco num dos slides que apresentava bicicleta, a pé, carro, transporte público, e apresentava um conjunto de classes. Que classes são essas? Ou seja, como é que fazem essa tipologia de classes? Essas classes ali são as classes que nós quisermos. Ou seja, são, no fundo, são escalões dos níveis de tráfego só para facilitar ali a representação. Mais do que isso. Eu achava que era qualificação, que eram por qualidades de carros ou qualidades de... Não. Okay. Depois há aqui eu sempre me interroguei, quando vocês, ou no telejornal ou no jornal, eu lia... neste momento estão 50 pessoas na rua, mais etc. Sabendo que a maioria, penso eu, que a maioria dos dados são recolhidos via GPS telemóvel, há de certeza um intervalo de indivíduos que estão nesta vossa estatística que não usa telemóvel ou usam telemóvel. Não está configurado para a localização, para a geolocalização. Vocês intervêm com esse pequeno erro, não é? Sim, ou seja, um instrumento destes,
E como é evidente, eu aqui deixei-vos o que é a visão de helicóptero, de um ponto de vista funcional. De um ponto de vista técnico, é um trabalho absolutamente gigante e é uma equipa gigantesca para, por exemplo, não só fazer toda a gestão do que é o painel e ter todo o apoio e acompanhamento do que é o painel, como também o próprio controle de qualidade da informação. Okay? E, portanto, esse é o trabalho de base, de bastidores, que é o sucesso de, efetivamente, hoje nós termos uma precisão, como é evidente, nós comparamos e estamos permanentemente a confrontar com múltiplas fontes toda esta informação de mobilidade. Portanto, é isso que garante o segredo todo, quando eu há pouco dizia que o segredo é, efetivamente, a estatística do mais clássico e a amostragem, não é? E depois muito esforço e muito controle de qualidade. Ou seja, porque efetivamente temos de estar permanentemente em comunicação e permanentemente a recolher e a fazer esta recolha de dados. Agora, sendo um meio passivo, porque na verdade é um serviço, o que nós notamos é que efetivamente temos muito, mas muito poucas situações em que as pessoas têm, às vezes, ou por problemas técnicos ou não, alguma interferência, uma interrupção. As pessoas esquecem-se completamente, porque hoje o equipamento móvel e o dispositivo móvel faz parte do dia-a-dia. Ou seja, eu quase que aposto, de todos os participantes que estamos aqui, quantos é que têm o telemóvel a mais de 1 metro? Sim. Se alguém tiver, que levanta a mão. Fazemos já aqui uma sondagem. Ganhei. Já ganhei. Não, mas é uma equipa tremenda. Aliás, a própria, só para terem uma noção, todo o ambiente tecnológico por trás de um instrumento destes tem que ser muitíssimo sofisticado e robusto. Já para não falar do que é depois a dimensão jurídica, da segurança informática, portanto, toda essa dimensão. Agora, a própria dimensão tecnológica tem que ser muitíssimo robusta, sólida, até porque estamos a falar de uma volumetria de informação gigantesca. E depois dou-vos um exemplo, que é este. À parte de outros estudos de mobilidade, mesmo que tenham informação, por exemplo, e eu estou à vontade porque eu já trabalhei com informação em bruto de operadores, todo o tipo de informação. Esta metodologia permite-nos ter efetivamente séries longas para traçar retratos comportamentais e detectar alterações de comportamentos dos consumidores, alterar, por exemplo, nós temos situações, para dar aqui 1 ou 2 exemplos reais, nós temos situações em que temos marcas que nos procuram para perceber, não para efeitos táticos, porque também há ações mais táticas, mas para ações mais estratégicas, para perceber qual é o perfil, efetivamente, dos clientes que me abandonaram e porque concorrência é que eles optaram. Imaginem que vocês têm uma cadeia de restaurantes, uma cadeia de pastelarias, uma cadeia de... seja que setor for. Porquê é que eu deixei de ter este determinado segmento de clientes neste local específico? Quem são, quais são os seus perfis e o que é que mudou no seu comportamento? Onde é que eles passaram a ir? Para podermos atuar. Portanto, e isto é muito frequente e é uma necessidade que todos os setores de atividade têm. Ou seja, nós sabemos quem é que deixou de ir ao McDonald's e porque é que passou a ir ao Burger King ou não. Por exemplo. Portanto, é a este nível que nós estamos a falar. E só um instrumento que nos permite dar de forma completa este retrato é que permite definir ações muito assertivas. Agora a última pergunta é uma coisa mais... não digo... porque tem a ver com a legalidade. Ontem estava ali uma notícia, isto pode acontecer com qualquer um, né? Desde há uns anos andamos numa batalha com os metadados e os dados com a Facebook e as grandes empresas dos mídias, da indústria
mediática, sobretudo a Google e o Facebook, e estava ontem, tinha lido uma notícia que há uma empresa norte-americana de recolha de dados que poderia ter recolhido os dados dos censos, que agora há pouco estávamos a falar, dados já de 5 milhões, se não me engano, de pessoas que já colocaram os dados. Que tipo de relação tem a PSE com este metadados que vai recolhendo ao nível da locomoção de GPS, etc.? Bom, em primeiro lugar, nós só trabalhamos nesta matéria os dados só com parceiros nacionais. Somos muito patrioteiros, somos muito patrióticos, em primeiro lugar. Não, em segundo lugar, e agora fora brincadeiras, essa foi uma das grandes um dos grandes desafios para ter um instrumento destes, que é a dimensão legal. Aliás, nós somos os maiores defensores, até porque temos, neste momento, temos 27 anos de atividade nesta área, e quem trabalha com dados tem que ser completamente inflexível, mas inflexível relativamente ao respeito pela privacidade e pela proteção de dados. E, portanto, essa situação foi um dos maiores desafios. E, portanto, como devem imaginar, nós temos políticas de segurança apertadíssimas, políticas de encriptação, anonimização pesadíssimas. Na verdade, ninguém sabe quem são, ninguém na nossa organização afora sabe quem são as pessoas, a não ser elas próprias, ok? E até do ponto de vista jurídico, como é evidente, ou seja, as pessoas estão totalmente informadas do fim último da utilização desta informação e, portanto, aceitam voluntariamente participar. Aliás, uma das coisas que tem sido muito agradável, se calhar não é uma surpresa, mas tem sido uma experiência muito agradável, é o facto de quem participa efetivamente conseguir ter visibilidade que, na verdade, está a participar para um estudo e para estudos que permitem melhorar as condições de vida das pessoas e da sociedade em geral. Porque, efetivamente, à parte do que são utilizações nas áreas de marketing, conhecer a mobilidade é fundamental para darmos melhores soluções à população. E temos visto de forma muito altruísta e muito voluntariosa precisamente a participação de todas as pessoas. Agora, essa dimensão foi uma dimensão central e obviamente que temos que ser inflexíveis em relação a essa matéria. Ok, Nuno, obrigado. Os alunos, como é óbvio, que estão aqui podem participar quando quiserem. Eu, de qualquer das maneiras, tenho aqui também, não direi 3 questões, porque algumas já foram respondidas aqui pelo Nuno, mas já lá vamos, porque a Rita está a querer participar. Rita, força! Olá, boa tarde. Eu tinha uma pergunta. Por exemplo, é comum empresas contactarem para saber, ou marcas contactarem para saber onde é que há mais circulação, por exemplo, para saberem onde pôr outdoors, para conseguir chegar a mais pessoas, ou então, por exemplo, se calhar uma empresa não vai investir tanto em placas de rua se não há tanta circulação naquela zona ou naquele mês. Então é comum as empresas ligarem ou contactarem para saber essa informação? É muito comum. A resposta é muito comum. Não, e a partir do momento, mais do que ser comum, atenção, porque neste momento, a partir do momento em que estamos a falar de uma medição oficial de audiências, que o mercado reconheceu, e para isso é que existe, e para isso é que existem os Joint Industry Committees, onde se sustentam todos os stakeholders no mercado da comunicação, que em Portugal é a CAIM. A partir desse momento, estamos a falar de esse mercado ter acesso a estes dados, a estes números, e a saber, efetivamente, in loco, espera lá que, olha, este meio exterior agora tem mais ou menos audiência. Mas para além disso, Rita, sim, porque há muita outra informação que vai para além do que são as simples audiências de publicidade exterior. Há muitas ações que as próprias empresas, que os próprios anunciantes
podem querer fazer funções e ações de, como eu há pouco estava a dizer, por exemplo, da ativação, que precisam de saber, não são as pessoas que residem num determinado local, mas são as pessoas que usufruem daquele espaço durante o dia. Por exemplo, imagina que tens uma força de vendas e queres fazer uma ação, queres orientar a força de vendas, a primeira pergunta é: quando é que vais fazer a ação? É num momento em que vai haver muita circulação, pouca circulação. A segunda pergunta é: para onde é que vais fazer essa ação? Vais fazer onde tiveres clientes ou potenciais clientes. Portanto, podem ser das experiências mais inimagináveis. Ou seja, tanto pode ser para vender e fazer assim ações para vender cerveja, como pode ser ações para vender livros, como podem ser ações para vender tudo o que possas imaginar. Mas sim, é muito frequente. Ok, obrigada. De nada. Obrigado, Rita. Não sei se há mais alguma questão. Se alguém ainda está a pensar colocar uma questão, aproveite agora os próximos instantes. Enquanto eu posso. Eu posso. Ok, João. Peço desculpa, professor. Vou estar desde já agradecer a apresentação, foi bastante elucidativa e pertinente. Eu agora, ao ouvir a apresentação, relembrei-me de um trabalho que realizámos na unidade curricular, até do professor Jorge Bruno, do Seminário de Marketing, a proposta para o Alvaláxia, no meu ano. E o que eu queria saber é que nós, quando realizámos essa proposta de marketing, como é óbvio, fomos fazer uma análise a todos os espaços envolventes à Alvaláxia para tentar perceber o fluxo de pessoas, a que horas, quando passam, e uma desses casos, como é mais objetivo, foi a estação de metro. O que eu gostava de perguntar é que com este sistema de tracking e toda a análise, se era possível fazer uma segmentação e conseguir perceber que tipo de pessoas é que não estavam a ir à altura ao Alvaláxia e porquê. Se conseguiríamos, se era possível conseguir, porque nós tivemos acesso a que passa cerca de 1 milhão, um número astronómico de pessoas, mas não conseguimos realmente criar uma segmentação e arranjar uma razão, nem se aproximavam ou não e o porquê. João, posso fazer uma pergunta? Sim. Vocês tiveram acesso a dados de bilhética, certo? Exato. Nós foi como estava a dizer, trinquetes e assim. Pronto. Os dados de bilhética tiveram para um determinado período de tempo, certo? Exato. Um conjunto de dias. Exato. Ou umas médias diárias. Sim. Pronto. E, portanto, isso dá-vos uma noção quantitativa das pessoas, dos utentes do metro. Ok? Exato. Aliás, nem vos dá dos utentes, dá-vos das passagens, porque vocês não sabem se uma pessoa entra 2 vezes. Exato. Era por aí que eu queria saber se dava para fazer um rastreio. Ou seja, não, é exatamente isso. Ou seja, nós, este instrumento, até porque essa é uma situação que nós trabalhamos imenso, com este instrumento não só se sabe quantas pessoas, mas não são só utentes, porque de certeza que tens muita gente que procura aquele espaço, que não vai passar no torniquete, que está precisamente só... pode fazer uma visita comercial a uma loja, pode, por exemplo, estar naquele espaço, mas veio de autocarro e depois atravessou para subir a nós, e portanto não passou pelos torniquetes. E mais importante, tu sabes que mesmo aqueles que são utentes e que estão naquele espaço, consegues dizer para onde é que eles foram ou de onde vieram, onde residem, quem são, quais os seus perfis, com que frequência o fazem, etc. E, portanto, estamos a falar de responder a estas questões, é que são as questões que tipicamente os estudos de contagem, porque na verdade os dados de bilhética não são mais do que qualquer estudo de contagem que tem como posto de contagem o torniquete, neste caso. Certo? E, portanto, é um estudo de contagem, mas que não permite dar este tipo de respostas. E, portanto, a resposta é sim. Ou seja, esse é o nosso dia-a-dia. Ok, obrigado. Mais alguém para fazer alguma questão? Eu tinha aqui
3 questões, mas de certa maneira 2 já foram respondidas e até foram colocadas pelo professor Luís Cláudio, que tem a ver com a questão da proteção dos dados, depois também novas possibilidades desta nova realidade, onde é que estes estudos poderão ter uma aplicação que ainda não está a ser posta em prática. Por exemplo, o Nuno falou aí desse desafio de conhecer quem são as pessoas que abandonaram determinada marca em detrimento de outra, mas eu preferia fazer, e estas já foram questões abordadas, o Edson também está com a mão levantada, portanto, Edson, já essa palavra, já agora já comecei, vou fazer uma questão, que é o seguinte: este estudo de medição dos outdoors, da audiência dos outdoors, é um estudo que tem aproximadamente 2 anos, correto, Nuno? Mais coisa, menos coisa. Que, inclusive, até teve uma apresentação aqui na universidade. Verdade. E o que quer dizer que antes não havia essa medição. Portanto, havia um pouco uma certa intuição, no sentido de, como é óbvio, haverá mais pessoas a passar numa segunda circular do que se calhar num outro local, onde à partida haverá menos pessoas, era um lado intuitivo. A partir do momento que tem este estudo, em relação àquilo que se pensava sobre a publicidade nos outdoors, este estudo veio valorizar esta publicidade ou, pelo contrário, veio mostrar uma realidade que não estava tão visível e que a ingenuidade, por vezes, poderia não fazer notar, digamos assim? Bom, então, em primeiro lugar, um estudo destes não veio nem valorizar nem desvalorizar, veio dizer qual é o real valor, porque é para isso que ele existe. Isto é muito importante. Porquê? Porque, como é evidente, todos os operadores têm produtos melhores, produtos piores, e agora sabe-se. E, portanto, o objetivo de um instrumento de medida, de uma balança, e que é certificada pelo mercado para medir e para pesar, é pesar e pesar realmente. Agora, o que é que o estudo vai mostrar? O estudo vai mostrar que o outdoor tem muita força em Portugal, sem dúvida, como tem noutros países. Isso veio mostrar. Vai mostrar, por exemplo, para terem uma noção, per capita, nós ao dia de hoje, estamos a medir 35% mais inventário do que o Reino Unido. Ou temos 35% mais inventário do que o Reino Unido per capita, ou seja, nós temos uma quantidade de inventário enorme para a dimensão do país que temos, e isto, atenção, já se sabia intuitivamente, mas porquê? Porque vamos a muitas capitais de outros países e é-nos difícil encontrar um MUPI, ou encontrar uma publicidade, e aqui vocês passem aí pela universidade, passem pela Avenida do Brasil e de 5 em 5 ou 10 em 10 metros tem um painel, ou um abrigo, ou um MUPI, ou uma publicidade qualquer. Mas vai mostrar a grande cobertura que o meio tem, vai mostrar que é um meio de elevada frequência, ok? E veio colocar um desafio que é uma grande, enorme vantagem para todos. Os anunciantes, hoje, podem efetivamente, em vez de estarem a comprar com base na quantidade de faces, hoje compra-se por audiência. Se eu tiver, imaginem, 2 redes de outdoor com o mesmo número de faces, uma tem o dobro da audiência, com certeza que não vou pagar o mesmo só porque tem o mesmo número de faces. E, portanto, isto, ter uma noção de valor e comprar por audiência é um benefício para os anunciantes e, portanto, é um sinónimo de grande transparência. Depois, um instrumento destes que permite ter todo o profiling, ter a composição e a segmentação das audiências ao nível de cada face, permite hoje aos operadores terem muito melhores produtos e construírem muito melhores produtos. Agora, efetivamente, o que nós vemos temos um meio que está muito alinhado com o que são os estudos todos internacionais e que, portanto, que já sabia que tem força. Agora que o grande desafio é, com a mudança de modelo de negócio e passar do que é uma comercialização por face para uma comercialização por audiência, obviamente que vai depender
dos operadores a construção das suas ofertas e um cenário da mais saudável concorrência. Portanto, isso é que vai fazer valorizar ou não o estudo, mas o estudo vai dizer que o meio é muito forte. Edson? O Edson há pouco... Peço desculpa, okay. O micro estava desligado. Boa tarde a todos e obrigado também pela oportunidade e também por esta explicação. A minha questão surge, eu vivo em Loures, mesmo no centro de Loures, e recentemente a Câmara Municipal que está com a CDU tentaram implementar ou revitalizar o centro da cidade, ao qual recolheram bastantes dados e quiseram apostar bastante no marketing territorial. E nesse sentido, eu não sei se será bem esta expressão, se estiver errado, corrijam-me, por favor. E neste conceito, eu gostaria de entender como é que, porque após todo o investimento após a análise de dados e o investimento que a Câmara efetuou, verifica-se que a cidade ou os municípios não se adaptaram a essas mudanças. A minha questão surge, como é que esses dados podem ter influenciado a uma decisão que talvez não foi a melhor por parte da Câmara? Edson, eu não sei se percebi totalmente a questão, mas vou tentar responder. Eu não tenho propriamente elementos e não conheço o caso. Sim. Nem sei quais foram as alterações que a Câmara de Loures efetivamente implementou. Sim. E não sei se os municípios se adaptaram ou não. Agora, com certeza que a Câmara implementou e tomou decisões com base em informação ou no que é a sua percepção do terreno. Agora, o que é muito importante para uma estratégia de serviço ao município? Porque é que é importante termos aqui informação sobre a mobilidade? Tipicamente, para vocês terem uma noção, imaginem que a função do município é dar as melhores soluções, então neste caso da mobilidade, seja do que for, mas dar as melhores soluções aos seus municípios. E não conhecendo quais são as reais necessidades dos municípios, pois isso levanta-nos aqui problemas. Eu dou-vos um exemplo muito simples. Imaginem que vocês são presidentes de uma Câmara, qualquer, escolham uma, pode ser Amealhada, pode ser Cantanhede, pode ser Caldas da Rainha, pode ser, isto para sairmos do clássico Lisboa e Porto, pode ser uma qualquer. E vocês não têm ciclovias. A pergunta é, em primeiro lugar, eu devo instalar ciclovias? Porquê? Que população é que vai aderir mesmo que eu as faça? Para um exercício tão simples quanto este, Edson, tipicamente o que é que se faz? Tipicamente podiam-se fazer umas entrevistas à população. Podia-se sondar a população. Um estudo deste permite-nos saber, para todos os municípios, quais são as pessoas que são utilizadoras destes meios de locomoção, quais são os seus perfis, comparar e fazer um benchmark entre municípios e conseguir saber efetivamente quais são as pessoas e a procura potencial em função do seu perfil que tipicamente poderão aderir a determinado meio ou a utilizar determinada solução. O mesmo pode acontecer, por exemplo, para alterações da configuração urbana. Se nós não conhecermos quais são as procuras de mobilidade que as pessoas têm e quem as tem, saber que as pessoas têm uma procura que vai de uma origem a um destino, sem conhecimento e sem informação, torna-se mais difícil, não é? Isto sem prejuízo do que é o conhecimento do terreno, porque obviamente que o conhecimento do terreno é importante. Agora, relativamente ao tema da Câmara de Loures, eu desconheço, com certeza são decisões da Câmara e se adaptaram ou não à mudança, não consigo imaginar, não conhecendo o caso. Agora, este é o tipo de enorme ajuda, e aliás nós temos trabalhado muito com vários municípios, precisamente para dar esta informação que até aqui era desconhecida. Porque há respostas, eu obviamente sou suspeito, mas há respostas a perguntas
sobre o que são os comportamentos das pessoas que só este instrumento pode responder. Ok. E nesse caso, verifica-se que eles apostaram sim na estrutura, por exemplo, da via principal, ou a estrada principal. De antes tinham 2 sentidos, agora tem apenas um, mas verifica-se que de 5 anos para cá, por exemplo, aos sábados, por volta da 1 da tarde, a cidade tinha muito mais vida. A partir dessas obras, a partir da 1 da tarde em diante, está tudo deserto. Edson, as pessoas concentraram-se em mais num ponto mais concentrado, no Lourdes Shopping, por exemplo. Edson, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. O Porto está a norte ou está a sul? O Porto? Sim. Está a norte. Depende, se o Edson estiver em Braga, está a sul. Pois, exatamente. Pois, depende do posicionamento do observador. Sabe que às vezes determinadas opções de natureza política depende do objetivo. Há muitas opções de alteração à configuração que têm como objetivo inibir mesmo a determinada circulação. Olha um exemplo, o estreitamento, o estrangulamento de algumas vias e a diminuição e a limitação do que são limites de velocidade, às vezes deliberadamente, são mesmo para retirar tráfego de um determinado local. Portanto, o que são os objetivos com as alterações, eu não sei, mas tudo depende do posicionamento do observador, Edson. Ok. Obrigado. Muito bem, não sei se há mais alguma questão. Parece-me que não. Bem, nesse caso, só nos resta agradecer ao Nuno Santos o tempo que disponibilizou, porque o tempo hoje em dia é uma coisa muito preciosa e pedir tempo às pessoas não é fácil, com a vida ocupada e com a vida atarefada que as pessoas têm, ainda para mais o caso do Nuno, que eu conheço. Portanto, só me resta agradecer mais uma vez o tempo que disponibilizou para estar aqui à conversa connosco, à conversa com os nossos alunos, e também a possibilidade de podermos gravar para que possamos ampliar esta conversa, que foi extremamente útil, e por isso o agradecimento não é só pelo tempo, mas também pelos conteúdos que trouxe, pelos inputs que trouxe e pela riqueza que estou convencido que os nossos alunos e nós próprios aproveitámos com esta conversa. Nuno, muito obrigado mais uma vez e muitas felicidades para o vosso trabalho. E eu quero agradecer e já agora queria aproveitar, agradecer a todos, agradecer à organização, desejar aí as maiores felicidades e sucessos a toda a turma e a todos os colegas, e já agora lançar-vos o desafio. Ou seja, este instrumento nasceu precisamente para crescer e dar conhecimento. Nós somos um livro aberto e estamos totalmente disponíveis. Aliás, colaboramos com imensos centros de investigação, com diferentes universidades, para diferentes fins, por exemplo, para a área do turismo. Estamos a trabalhar muito estes dados para o turismo, para perceber, por exemplo, que com a pandemia, como é que os portugueses efetivamente passaram as suas férias. Estamos a fazer vários trabalhos na área do imobiliário, em todas as áreas, na área da comunicação. Portanto, estejam completamente à vontade para o que são os vossos trabalhos, no que estiver ao nosso alcance, estejam à vontade para nos contactar, que temos todo o gosto em incentivar e participar aí das vossas iniciativas e dos vossos trabalhos, teses, dissertações, artigos, o que queiram. Nuno, muito obrigado mais uma vez. Obrigado Nuno também por ter vindo e obrigado aos estudantes também que estiveram, e vamos ficar com essa sugestão. Temos sempre nós temos um grande centro de investigação em novas tecnologias e, na verdade, este centro de investigação às vezes poderá passar por, e eu sou presidente da Assembleia Geral, por isso é que me lembrei, poderá passar às vezes por uma conexão com estes dados, com esses metadados, com essas formas de pensar a mobilidade e isso. Essa sugestão fica. Obrigado. Lancem-nos desafios, e estou a dizer isto para a turma toda, para todas as turmas, para todos os investigadores, que estejam completamente à vontade. Nós gostamos de desafios, está bem? Ok, muito obrigado e boa tarde, Nuno. Obrigadíssimo e uma ótima tarde a todos, então. Obrigado. Obrigado, um abraço.